uma incoerência incrível, uma incoerência bizarra, eu diria, é cometida pelo Grêmio um dia depois daquela entrevista coletiva, digamos, marcante do Renato, depois da final da Copa do Brasil, derrota do Grêmio contra o Palmeiras por 1-0. Entre tantas coisas que o Renato disse naquela entrevista coletiva, entre tantas tentativas de desviar o foco da derrota do Grêmio, uma delas foi a seguinte: o Renato reclamou que o Grêmio não tem jogadores que saibam fazer gol. O Renato repetiu esse termo sem exagero, acho que 10, 12 vezes. O Grêmio precisa de jogadores que saibam fazer gol. Ele insistiu muito, saibam fazer gol, saibam fazer gol. Ele falou umas 4, 5 vezes seguidas e depois repetiu esse termo, jogadores que saibam fazer gol, tá? A entrevista foi domingo à noite. Segunda-feira de manhã, e é na segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo, o Grêmio renova o contrato de Luiz Fernando. Luiz Fernando é um atacante que tem pelo Grêmio, sabe quantos gols marcados? Eu respondo para você. 1. O Luiz Fernando tem pelo Grêmio 1 gol marcado em 31 jogos disputados. Mas calma, não é só isso. Calma, tem mais. A incoerência não tá só aí. O Grêmio reclama, ou o Renato reclama, que quer jogadores que saibam fazer gol. A primeira atitude do Grêmio é renovar o empréstimo e tá pagando R$500 mil ao Botafogo pela renovação desse empréstimo, tá? Com um jogador que fez apenas um mísero gol pelo Grêmio num jogo diante do Curitiba, se não me engano. O curioso dessa história toda, para não dizer o irônico, o bizarro dessa história toda, é que 2 dos goleadores do Campeonato Brasileiro, 2 dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, estiveram aqui, no Grêmio, treinados pelo Renato, a pedido do Renato. E o Renato não conseguiu fazer nenhum dos 2 jogar. Eu falo do Marinho, 17 gols nesse Campeonato Brasileiro, e eu falo do Luciano, 18 gols nesse Campeonato Brasileiro. E você pode pensar o seguinte: tá, Cristiano Oliveira, mas o Luciano e o Marinho não deram certo no Grêmio? Verdade, eu não tô dizendo nada diferente disso. A bola que eu tô levantando é outra. É que durante muito tempo, o Renato se gabou de ser o cara que, eu recupero o jogador. Os caras chegam nas minhas mãos e eles melhoram. E isso não é verdade. Eu vou dizer mais, isso nunca foi verdade. É o contrário. Os caras saem das mãos do Renato, vão para as mãos de outros treinadores e outros treinadores fazem eles jogar muito mais do que jogaram com o Renato. Isso é sintomático. O Marinho disse isso. O Marinho disse ainda no caso retrasado, que o Sampaoli fez com que ele deixasse de ser um jogador de bola e passasse a ser um jogador de futebol. O Cuca deu algumas modificações e o Marinho virou artilheiro do Campeonato Brasileiro, ou vice-goleador do Campeonato Brasileiro. O Luciano chegou nas mãos do Fernando Diniz no Fluminense, e eu não acho o Diniz assim o Jürgen Klopp, mas muito longe disso. Mas chegou nas mãos do Diniz, e o Luciano, que não conseguia fazer um gol com o Renato, e o Renato enfiava o Luciano de meia, de ponta direita, de centroavante, fez 18, goleador do Campeonato Brasileiro. Será que o problema era o Marinho? Será que o problema era o Luciano? Ou será que o problema era o Renato? Porque esses 2 caras saíram das mãos do Renato e começaram a jogar. Esses 2 caras deslancharam depois que saíram das mãos do Renato. Será que isso é apenas uma coincidência? Eu acho que não. Eu acho que o problema do Grêmio não é trazer jogadores que saibam fazer gol, como pediu o Renato 300 vezes na coletiva. O Grêmio teve no seu grupo 2 dos goleadores do Campeonato Brasileiro. E no Grêmio, o treinador não conseguiu fazer com que nenhum deles fosse a solução. Inscreva-se no canal se você chegou até aqui, imagino que você tenha gostado do vídeo, então inscreva-se no canal aqui embaixo, tá abrindo uma arte aqui, clica, te inscreve no canal e like, deixa o like no vídeo, o like é muito importante. Valeu, deixou o like, te inscreveu, obrigado.